Sejam todas bem-vindas à unidade 16. Discipulado é tanto um evento quanto um processo, né? Um momento, nós estamos entrando na parte 3 desse treinamento. Isso é uma coisa muito bacana. Vamos pedir a bênção de Deus para o nosso encontro? Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Querido Deus, nós te agradecemos imensamente por tantas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, e de todas elas, Senhor, cada vez mais ter a percepção do teu amor, da tua graça e misericórdia, do teu cuidado constante e diário. Obrigado por essa oportunidade que tu nos dás, de também entendermos que esse seguir a ti, Senhor, foi planejado por ti para acontecer na comunhão dos santos, junto com nossos irmãos e irmãs. Abençoa-nos nesta noite, dá-nos condições físicas, corporais, emocionais, espirituais, para que possamos ter o melhor aproveitamento possível. Por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãs. O que vocês acharam da unidade 16? Bom, vamos começar com a Rose, por favor, que está com um chimarrão bonito aí. Adianta ter só chimarrão bonito, né? Tem que ter conteúdo. Essa unidade vem para nos dar a prática, eu acho, né? A partir de tanto aprofundamento, enfim. Eu senti assim, o quanto a gente tem trabalho para ser feito conosco, e especialmente assim, a partir disso, não ficar para nós, né? Contribuir na nossa igreja, no nosso, né? Pensando assim, com as pessoas ao nosso redor, mas especialmente dentro da nossa congregação. Eu acho que é onde a gente pode iniciar um trabalho que não é tão comum na nossa igreja, então é um chamado. Eu me senti chamada para dividir esse aprendizado até aqui. Muito bem. E olha que essa unidade, viu, Rose, ela é mais teórica para colocar as bases. A oportunidade você vai ver bem mais claro na unidade 17. Gente, a unidade 17 está uma loucura. Nossa. Na unidade 18 e especialmente na parte 4, quando vai te dar sugestões muito práticas. Obrigado, Rose. Vamos agora passar para Helenir, que está morrendo de frio, colocou até um casaco ali, ou é impressão minha? Pior que eu coloquei mesmo, eu sou um pouco exagerada, tá? Mas tá friozinho aqui. Caramba, se no Espírito Eu Santo está detesto. usando isso, imagina quando fizer frio mesmo, né? Pastor, sou traumatizada de Rio Grande do Sul, passei tanto frio lá, tanto frio, que aqui começa a ventar, eu já puxo o casaco. Não gostei de passar frio. Mas tá friozinho aqui, tá chovendo. Aí eu tomei um banho quente e já coloquei. A questão da unidade, pastor, eu passei a tarde toda hoje estudando e vendo o vídeo. É como a Rose mesmo falou, é a gente colocar em prática aquilo que a gente viu até agora, né? É da gente poder levar isso que a gente aprendeu para o nosso próximo. Discipulado de estar com Cristo, de seguir a Cristo. Isso é muito gostoso quando a gente vive dentro disso daí. E quando a gente pode dividir com o nosso próximo e levar com ele. E eu vejo, assim, que a cada dia que passa, foi uma coisa que eu conversei com meu marido, muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus para os outros, sendo que é uma coisa tão linda, tão bonita, e a gente tem tanta facilidade, né, de falar do time do Flamengo que vai jogar, ou de um programa legal que vai dar na televisão, ou de alguma festa que vai ter na cidade. É tão fácil da gente se comunicar com as pessoas sobre isso. E por que não falar de Jesus, que é tão maravilhoso, que é tão, tão bonito na vida da gente? E eu tive uma experiência bem bacana sábado de novo, eu vou deixar para contar só na mentoria, mas está sendo muito especial para mim. Estou vendo realmente a gente
colocar isso aqui em ação, não só ficar guardado para a gente, mas a gente poder dividir com o nosso próximo, é muito prazeroso. E ver o quanto que o nosso próximo tem sede de ouvir isso aqui. O quanto Jesus é importante, o quanto ele é tudo para a gente. E a gente poder confiar e descansar nele. Tive uma experiência muito legal sábado, quero dividir na mentoria. Bem, chocante. Está todo mundo curioso já, né? Sim. Vocês viram, só um parênteses aí, vocês viram ontem o vídeo que eu coloquei da Milian, né, no grupo? Então, não, vocês não são obrigadas, né? É um convite, quem quiser compartilhar o que tem sido para você o treinamento Firmados em Cristo. Mas eu quero dar só um detalhe. Não sei quem de vocês já leu esse livro aqui, A Treliça e a Videira. Ninguém, né? É muito bom. Você sabe que a treliça, não sei como é que se chama na tua região, em algumas regiões do Brasil é latada, parreira, é aquele esqueleto para que a videira, a árvore de uva, espalhe seus ramos, certo? Porque a videira não, os galhos não é ramos, não tem galhos para firmar, precisa de um exoesqueleto, uma estrutura para poder os ramos espalharem e as uvas depois crescerem, não ficarem tudo embolado. Então, os autores aqui, eles fazem uma comparação muito interessante. Levaram 25 anos para escrever esse livro, né? Colin Marshall e Tony Payne. Eles falam que fazem uma metáfora com relação à igreja, né? Então, a treliça é a estrutura e a videira, obviamente, é o evangelho, é Cristo Jesus. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, né? Então, para você espalhar o evangelho, levar adiante Cristo, você precisa de uma certa estrutura, não é mesmo? Precisa de um lugar, por exemplo, para se reunir, algumas bíblias para ler, alguns cancioneiros para cantar, um horário de culto, e umas coisas bem simples, mas pode ter mais complexas. Então, a estrutura não é o fim em si mesmo. A estrutura favorece você levar adiante o evangelho. Então, é muito bacana esse material. E até aqui no distrito Mato Grosso, nossos pastores estão estudando esse livro aqui, né? Nós vamos usar bastante ele na parte 4. Por que eu estou contando isso? Porque o Firmados em Cristo é como se fosse a treliça. Ele veicula o evangelho, que é Cristo Jesus. Então, não é o Firmados em Cristo que muda você, é o evangelho. O Firmados em Cristo é apenas uma boa estrutura, imagino que seja boa, né, para favorecer o acesso do evangelho ao teu coração. Mas quem muda o coração é o evangelho, é Jesus. Certo? Então, não, só para dizer assim, se você for gravar o vídeo, quando você for gravar, não esqueça de dizer que, né, pode até quiser falar do Firmados em Cristo, mas quem muda é Jesus, certo? Muito bem. Você está, então, na página 179, você tem ali o título Discipulado. É tanto um evento quanto um processo. Você já escutou antes do Firmados em Cristo a palavra discipulado na sua igreja? Não, vamos ver, uma por uma. Rose, não. Ilane? Eu não lembro. Tudo bem. Só para você saber, a Ilane chegou de transferência faz pouco tempo, né? Então... Olha, eu passei alguma igreja já nesse Mato Grosso, todas luteranas, claro. Ok. Yara? Já. Ivone? Eu já ouvi em outras igrejas, não na luterana. Certo. Milian? Já ouvi. Aí em Porto Alegre ou lá no Paraná? Aqui em Porto Alegre. É que o pastor César fez o Firmados também, então ele iniciou essas ideias aqui também. Tá, mas e antes do Firmados? Antes do Firmados, não. Ok, então eu sou culpado aí, né? Ângela? Eli? Então, eu ouvi falar, e aí eu fiz um curso na igreja
Igreja Batista, acho que foi, e lá se fala muito em discipulado, né? Tá, mas na luterana, na luterana. Na luterana, assim, especificamente, não. Eu já perguntei para Elenir? Não, Elenir, pastor, não me recordo. Não, ok. não me recordo de ter ouvido aqui. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jaque. Boa noite. Boa noite. Ô, pastor, desculpa o atraso, tá? É que eu estava tentando entrar pelo computador, mas estava dando pau aqui e eu tô com quase nada de bateria, então tô na oração aqui. Coloquei uma extensão aqui para carregar. Vamos ver se dá certo. Desculpa, tá? Mas boa Ok. noite a todos. Boa noite, Jaque. Jaque, você já ouviu falar de discipulado na sua igreja luterana? Eu faço discipulado, eu tenho uma discipuladora, mas dentro da igreja luterana, não. Ok. Eu faço discipulado porque eu pedi um discipulado para uma senhora, uma das servas, fazer comigo, que já Certo. faz há anos, né? Mas na igreja luterana, não. Muito bem. Eu vou, então, voltar esse assunto depois, mas eu só de início eu quero mostrar para vocês aqui, ó, este livro. Este livro é do professor John Pless, né? Eu já fiz referência a ele também aqui no vídeo, né? Tá em inglês, né? Mas é fácil de entender, né? Então, Catecismo Menor de Lutero, e aqui, ó, um manual para o discipulado, palavra discipulado. Ele é professor no nosso seminário lá em Fort Wayne. Este aqui, do Martin Franzmann, já falecido, foi professor seminário lá em St. Louis. Siga-me. Discipulado de acordo com Mateus. Palavra discipulado. Esse outro livro aqui, ó, um pouquinho mais grosso, os editores, né, foi editado por Rose Johnson e John Pless. O Rose Johnson foi meu colega no programa de PhD lá em Fort Wayne, né, e o John Pless. Daí tem um capítulo muito bom sobre o discipulado, onde o autor, ele também escreveu um livro sobre isso. O método oficial nos Estados Unidos, do trienal, porque lá as eleições é de 3 em 3 anos, na IELB é de 4 em 4, né? Então, o plano trienal é Making Disciples for Life, fazendo discípulos para a vida. Por que eu estou contando isso? Porque a palavra discipulado é muito comum na nossa igreja, nos Estados Unidos. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que vocês pensem assim, o pastor Renato está trazendo os negócios da igreja batista lá, de discipulado e tudo, né? O que nós vamos falar aqui são termos bíblicos, com uma perspectiva luterana, e que não é porque nós no Brasil não falamos muito, é porque de repente isso não tem embasamento bíblico, certo, irmãs? Tá? Porque de repente você pode também começar a falar em discipulado na sua igreja, e daí alguém diz, mas isso aí não é luterano. Então, este é o objetivo dessa unidade, dar esse embasamento. Então, por isso é uma unidade mais técnica, tá? Mais teórica. Ok, irmãs? Algum comentário até aqui, antes de eu seguir adiante? Não? Então, tá bom. Me interrompam, por favor, a hora que vocês quiserem, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Sempre lembrando que na página 3 você tem uma visão geral do conteúdo e nós estamos agora, então, na terceira parte. Nós memorizamos na unidade anterior, quando Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado vocês. E estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Façam discípulos, está no imperativo, no grego, então é o verbo forte. Batizando, ensinando, está no gerúndio, é um verbo, então são verbos auxiliares. Então nós entendemos que Jesus quer que nós façamos discípulos pelo batismo e pelo ensino. E estamos vendo que seguir a Jesus é a vida discipulada. Jesus disse em Lucas 9, se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida perderá.
e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, tomar a cruz significa morrer para os teus próprios interesses. A vida discipulada, seguir a Jesus, você estudou isso nas partes 1 e 2. E agora você está vendo que o plano de Deus é que seguir a Jesus não acontece numa carreira solitária, numa carreira solo. Deus planejou que você seguisse a Jesus na comunhão dos santos, junto com os teus irmãos, onde você pode desenvolver a prática do uns aos outros. Então, aqui você tem um print, né, da página ó, do Lutheran Church Missouri Synod, né, que é da nossa igreja lá nos Estados Unidos, e aqui é o plano oficial, você pode acessar lá e daí você vê fazendo discípulos para a vida. Né? Então, muito interessante essa questão. Deixa eu colocar aqui. Então, nós estamos aprendendo a ser discípulos do primeiro mandamento, essas duas primeiras partes. Tá? Ou viver o significado do batismo, dizer não para o ídolo, afogar o velho homem, e sim para Jesus. Então, agora observem aqui, irmãs, isso aqui não, que eu vou colocar aqui, não foi colocado no vídeo, tá? Então, você viu aqui que nas duas primeiras partes, nós trabalhamos o seguinte: eu fui chamado pelo Evangelho para seguir a Jesus, certo? Estão me ouvindo? Uhum. Ok. Aqui apareceu uma mensagem aqui de... Então, tá, ok, estamos conectados. Agora, na segunda parte, é a mesma coisa que a primeira parte, mas o que muda? Agora é plural. Fomos chamados pelo Evangelho para seguirmos a Jesus, certo? Então, as duas primeiras partes, você aprendeu ainda mais o que significa ser discípulo do primeiro mandamento. Agora, na segunda parte, nós não vamos repetir tudo da primeira parte. Você vai apenas lembrar da primeira parte, vai lembrar que Deus quer que isso aconteça junto com os teus irmãos e irmãs. Isso está contemplado na nossa teologia? Sim, eu vou trazer só um exemplo para vocês, entre vários. Vamos lá. Então, você tem, eu fui chamado pelo Evangelho para seguir Jesus. Terceira parte, fomos chamados pelo Evangelho para seguirmos a Jesus. Então, você tem o singular e o plural. Agora, você lembra o terceiro artigo do Credo Apostólico? E aqui você tem a explicação ao terceiro artigo, quando Lutero escreve: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou, conservou na verdadeira fé. Você percebe que primeiro Lutero fala que o Espírito Santo me chamou? Agora, olha na segunda parte aqui, ou na continuação da explicação. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade. Então já é o coletivo, já é plural. Na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Então você tem um singular, me chamou, e você tem o plural, toda a cristandade. Tá? Então, nós estamos seguindo aqui o mesmo padrão, ok? Jesus me chamou, então você viu isso bem trabalhado nas 15 primeiras unidades. E agora você vai ver o plural. Ele não apenas chamou você, mas toda a cristandade. Ele te colocou junto com o povo de Deus. Então, me chamou e toda a cristandade. Tá? Você tem um singular e o plural. A mim, olha ali, ó, ele repete daí, e a todos os crentes. Tá vendo, irmãs? Nessa cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes. Então, ele tem este aspecto aqui, o singular e o plural. Ok? Muito bem. Entenderam? Sim. Gostaram da animaçãozinha? Chocante, né? Então, vocês estão vendo que ao contemplar, você vai para o céu com a sua fé, ninguém vai pegar carona com outra pessoa,
Ah, meu avô era pastor, meu pai era pastor. Ah, meu pai comprou os vitrôs da igreja, ele era muito fiel a Deus. Ok, que bom. Mas e você? Você não vai pegar carona com eles para o céu. Cada um vai para o céu por causa da sua fé singular. Agora que você crê, você é inserido numa comunidade plural, ok? Então, as duas coisas são importantes. A tua fé no singular, porque quem você tem que cuidar da sua fé, mas Deus planejou que isso fosse feito junto com os teus irmãos e irmãs em Cristo, ok? Muito bem, então. Então, na sequência aqui, discípulos de Jesus são pessoas que foram chamadas à fé. Então, uma coisa importante, irmã, você não se fez discípula. Ah, eu resolvi ser uma discípula de Jesus. Você foi tornada discípula. Por quê? Porque você estava morta espiritualmente. E Deus te trouxe para a vida. O morto não faz nada, né? Então, você lembra que Jesus ordenou que os discípulos fizessem, que discípulos pelo batismo e pelo ensino. Então, um discípulo é alguém que foi arrancado das trevas e agora está ligado a Jesus. Discipulado, então, é estar em Cristo e é seguir a Cristo. Então, olha essas duas palavras que eu estou destacando aqui. Estar em Cristo é um evento e seguir a Cristo é um processo. Tá? Quando eu falo evento, eu estou falando que é um momento único. Tá? Então, por exemplo, quando você foi batizado, você foi um momento único, não foi? Ou agora toda vez que você vai na igreja você é batizado? Não, toda vez que você vai na igreja você toma a Santa Ceia. A Santa Ceia está mais para processo do que para evento único. Né? Então, evento único é um evento único. Ok? Então, você tem aqui o momento que passamos a crer. Este é um evento. Agora que você está crendo, você está aprendendo a caminhar com Jesus neste mundo. Você já está salva. Mas você está entendendo o que significa. Então, as palavras teológicas para essas duas palavras, evento e processo, evento é justificação, sinônimos, salvação, conversão, processo, santificação. Tá? Então, seguir a Jesus, discipulado como evento. Foi quando passamos a crer por obras de Deus e Espírito Santo que nos tornamos discípulos de Jesus. Eu imagino que a maior parte de vocês foi quando foi batizada, quando nenê. O caso do apóstolo Paulo foi quando ele foi convertido no caminho para a estrada de Damasco. Então, há pessoas que passam a crer na fase adulta, outros quando são batizadas. Esta fé que você recebeu lá no batismo, ela é chamada pelos teólogos de fé direta. Deus te deu essa fé diretamente e ela recebeu tudo que Jesus conquistou na cruz. E esta fé que você recebeu, ela não necessita de reflexão para ser salvadora. Lutero afirma: um cristão não precisa do batismo, da palavra, do sacramento na qualidade de cristão, uma vez que já possui tudo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você não precisa ir na igreja, tomar Santa Ceia, ler a Bíblia para ser salvo. Por quê? Você já foi salvo. Tá, mas então por que eu vou na igreja, tomar Santa Ceia, ler a Bíblia, blá, 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 etc. O final da citação de Lutero. Você precisa de tudo isso na qualidade de pecador, diz Lutero. Então, a fé é um presente que Deus nos deu. Por meio da fé, pelo uso dos meios da graça, nós recebemos a graça e a justiça de Cristo. Não falta nada. Você já está salvo, irmã. Morrer agora ou daqui a 50 anos, você vai para o céu, porque aquela fé que você recebeu já trouxe tudo que Jesus conquistou. Então, esta fé não precisa ser consciente, como é o caso do batismo de uma criança. Mas, agora muito importante, esta fé agora precisa se tornar consciente, diz o professor Martin Ward, já falecido, por causa do pecado. Diante do pecado, a fé precisa refletir sobre o seu conteúdo. Então, quero ver se você entendeu até agora.
Quando você foi batizada, você recebeu a salvação, certo? Está salva? Sim. Você precisa tomar consciência dessa fé para ser salva? Não. Não. Já foi salva. Sim. Agora a pergunta é, por que você tem que tomar consciência desta fé, do que Jesus fez por você? Por causa do pecado. Exatamente. O pecado tem o poder de destruir A a fé. tua fé. E se destruir a fé, você perde a salvação. Entenderam, irmãs? Então, na Sim. sequência aqui. O evento como processo. Perdão, o discipulado como processo. Falar da vida discipulada é considerar a necessidade da fé refletir o seu conteúdo, ok? Pois precisamos aprender a dizer não para o pecado, a fim de permanecermos firmes no seguir a Jesus. Então, novamente, discipulado como evento. Você não vai para o céu porque está seguindo a Jesus por meio do seu viver. Tudo bem aí, né, Ângela? Ok. Você não vai para o céu porque está seguindo Jesus por meio do seu viver. Você já foi salva, já tem a salvação. Você não precisa seguir Jesus para ganhar a salvação. Por causa da fé, você já tem tudo que precisa. Você lembra de Gálatas 3, que a gente trabalhou lá na unidade 4. Lá diz que o batismo te uniu com Cristo e agora você está revestido com as qualidades de Cristo. Então, como é que Deus te vê sem Cristo? Como você é pecadora, mas como é que Deus te vê em Cristo? Como diz ali, você está revestida com as qualidades do próprio Cristo. Então, Cristo é santo, então Deus faz questão de te ver como uma pessoa santa. Cristo é justo e perfeito, Deus te considera justo e perfeito, mesmo que na prática você não seja. Então, por causa da fé, você já tem tudo que precisa para a salvação. Portanto, nenhuma obra, nenhum ato de crescimento pode ajudar a sua salvação. Então, olhando agora aqui, vamos só voltar aqui, ó. Você percebe que a santificação é resultado da justificação. Então, olhando o discipulado como processo, embora seja verdade que as boas obras do seguir a Jesus não salvam nem conservam a fé, é verdade que as obras más destroem a fé. John Miller é aquele que escreveu a Dogmática Cristã, um livro muito usado pelos pastores, né? Então, aqui ele fala de vários versículos, vou pegar só um deles aqui, que é Romanos 8,13. Tá? Ele fala, boas obras não ajudam a salvação, obras más destroem a fé. Vamos ver então Romanos 8,13, diz assim, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, irmã, você já foi salva, mas se você viver de acordo com o pecado, você vai morrer espiritualmente e vai para o inferno. Ah, mas eu fui salva. Sim, você foi salva, mas você estragou a sua salvação. Você permitiu que o pecado estragasse a tua fé, e a tua fé perdida faz com que você perca a salvação. Vocês estão entendendo até aqui? Estão mesmo? Vocês estão muito quietinhos. Então, tá bom. Tem uma corrente teológica não luterana que diz que o cristão, uma vez salvo, ele não perde a sua salvação. Tá? Nós, luteranos, não concordamos com isso, por muitas passagens. Tá? Mais adiante a gente pode voltar a esses detalhes aí. Muito bem. Seguir a Jesus, então, é declarar todos os dias guerra contra o pecado. Você percebe aqui, irmã, que isso está relacionado com
o significado do batismo na sua vida. Discipulado é estar disposto a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esta fé reflexa resulta da fé direta, ou seja, esse caminhar seguindo a Jesus é resultado da salvação. Tá? Então, você aprendeu nas duas primeiras partes a ser ainda mais discípulo do primeiro mandamento, vivendo em arrependimento e fé. Ou aprendendo a dizer não, afogar o velho homem todos os dias, lutar contra o pecado, declarar guerra contra ele e andar em novidade de vida. Então você tem Romanos 6:4. Paulo escreve: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, tudo isso é possível somente por obra de Deus e Espírito Santo, através do Evangelho. Então, discipulado como processo é compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Você lembra, nós vamos voltar a isso um pouquinho depois, quando Jesus falou: eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que seus muitos pecados foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, isso tem a ver com santificação. Quanto mais você se dá conta quão importante é o perdão na tua vida, mais brota o amor. Então, o que significa, em resumo, ser discípulo de Jesus? Bem simples, é crer em Jesus. Isso é um evento. E agora você vai refletir sobre o conteúdo desse crer, aprendendo a viver diariamente o significado do batismo, declarando guerra contra o pecado e vivendo essa nova vida em Cristo Jesus. Isso que significa ser discípulo de Jesus. E é isso que nós estamos vendo aqui na unidade 16, certo? Na unidade 17, gente, a unidade 17 é uma loucura de bom, nossa, né? Você vai aprender ainda mais que nós somos pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas em transformação. E na unidade 18, você vai ter uma ideia muito legal de como desenvolver uma cultura de discipulado na igreja cristã. Você vai ver a importância da cultura, certo? Deixa eu dar dois exemplos, um negativo e um positivo. Você quer que eu comece pelo positivo ou pelo negativo? Eu escolho, pastor. Então, tá Faz bom. negativo primeiro, depois compensa o positivo. Quando eu cheguei em São Paulo para ser pastor, entrou daí um casal para profissão de fé, um casal bem jovem, né? E daí, passado algumas semanas, assim, da profissão de fé, eu perguntei: vem cá, você não quer para ele, né? Você não quer se envolver com alguma coisa na igreja? Sabe o que ele me disse? Ué, pastor, eu vejo aqui que ninguém se envolve, todo mundo vai no culto, por que eu vou me envolver? Tá? Então, esse foi um exemplo negativo, ou seja, a cultura da igreja naquela ocasião impactou ele negativamente, certo? Felizmente, depois pela graça de Deus, a cultura foi mudada, e ele também. Né? Um exemplo positivo: quando eu fui capelão na UBRA, lá em Ji-Paraná, eu ajudei o pastor da igreja local, porque ele tinha outras congregações para atender no interior, né, a estruturar a igreja para receber o resultado de missão da UBRA. Eu era capelão, não era pastor da igreja local, mas fiquei como pastor auxiliar para ajudá-lo, né? E foi uma parceria muito boa com aquele pastor lá. E os 3 anos que eu estive lá, entraram só para a igreja luterana, fora as pessoas que a gente mandou para Batista, Assembleia de Deus, outros lugares, né? Mais de 200 pessoas entraram para a igreja, né? Mas logo no início, aquela igreja de Ji-Paraná, ela tinha antigamente cultos 2 vezes por mês, porque não tinha pastor naquela época fixo em Ji-Paraná. Agora que tinha um pastor em Ji-Paraná, tinha culto todos os domingos. Mas sabe o que os luteranos tradicionais diziam? Para que culto toda semana? De 15 em 15 dias está bom, porque era assim que eles foram acostumados, né? Ok, mas daí começou a entrar sangue novo para a igreja. E entrou muito sangue novo.
né? Pessoas lá da universidade, professores da universidade, alunos da universidade, e esse pessoal entrou com uma vontade muito grande, daí como era muita gente que entrou, eles impactaram a cultura imediatamente da congregação. E sabe o que os tradicionais disseram? Olha só, esse pessoal novo que entrou está trabalhando mais que a gente, que vergonha, vamos trabalhar também. Então, a cultura impactou eles positivamente e eles começaram a se envolver no trabalho. Eu quero dizer que o ambiente da igreja tem um impacto muito grande, tá? Muito grande. Eu trabalhei com duas organizações interdenominacionais. E nessas duas organizações internacionais eu tive a oportunidade de fazer treinamentos e dar palestras e sermões em a maior parte das regiões do Brasil. Só não fui para o Nordeste, né? Mas o resto, até no interior da floresta amazônica, tudo que é lugar que você possa imaginar. E eu conheci igrejas muito centradas na Bíblia, não luteranas. Eu acho que eles eram luteranos, eles só não sabiam disso, né? Mas muito baseadas na palavra de Deus e com uma cultura tão impactante que eu chegasse com algo para colocar em prática lá, toda a igreja imediatamente iria abraçar, de tanto amor e vontade que todos tinham pelo Salvador Jesus. Era uma coisa incrível. Até hoje eu guardo assim na memória, sou grato a Deus pelas oportunidades que eu tive de conhecer esses lugares assim. Por que eu estou dizendo isso, irmãs? Porque a unidade 18 vai trabalhar a questão da cultura. E talvez trabalhar tudo isso na igreja luterana vai ter que se trabalhar com um trabalho de formiguinha. Vai ter que se construir uma cultura e confrontar a cultura do eu. A cultura do mundo é a cultura do eu, certo? Isso é do mundo. Mas essa cultura do eu, ela entra para dentro da igreja. E às vezes a gente acaba vivendo, né, também a cultura do eu. Às vezes a gente tem a comunhão só de nuca. Você conhece a comunhão de nuca? Já falei para você? Já, né? Já. Essa comunhão é importante. Nós precisamos aquecer o banco. Nós precisamos estar sentado olhando para frente, enxergando a nuca da pessoa da frente, né? Precisamos ser abastecidos na palavra. E essa é uma área muito importante, mas não pode se parar só por aí. Nós precisamos também ter uma comunhão significativa. E isso nós vamos abordar na unidade 18 e nas unidades 19 e 20 você vai ter insights muito legais de como você pode ajudar o seu pastor para colocar isso em prática. Gente, mudar uma cultura não é de uma hora para outra. Mas as coisas acontecem. Tá? Eu aqui, em Barra do Garças, entrei no meu 5º ano, eu gostaria, às vezes, pediam para Deus uma vaguinha lá na Trindade para eu acelerar algumas coisas aqui, mas não é do meu jeito, né? Então, tem que ter muita paciência para mudança de cultura. Mas as coisas acontecem. Acontece porque agora é uma pessoa que está pensando diferente. Daqui a um pouco são 2, daqui a um pouco são 3. 4, não faz diferença, mas quando for um montão de pessoas, a cultura muda, gente. Porque as pessoas estão enxergando. Então, é um trabalho de formiguinha, de conquista que a gente vai fazendo. Isso a gente vai trabalhar nas unidades 17, gente, a 17 é uma loucura, nossa. Mas a unidade 18, né, ela vai trabalhar isso, e a 19 e 20 também, certo? Então, apenas uma visão geral aí para você, ok? Muito bem. Ok, então, vá se acostumando, gente, vá se acostumando, porque essa tal de cebola vai agora aparecer muito daqui para frente, tá? Então, você tem aqui uma cebola num corte transversal. Vou colocar em forma de diagrama do professor Eugene Bankowski, professor que foi professor, já falecido, né? Foi professor lá tanto em St. Louis quanto Fort Wayne, foi diretor do programa de PhD lá do Fort Wayne, e eu peguei esse material com alguém que foi aluno dele, que hoje é meu professor lá, o Dr. Yoshua Pagan, né?
uma das aulas que eu tive lá. Embora eu já conhecia o diagrama da cebola cultural no meu mestrado que eu fiz no Mackenzie, mas aqui está uma cebola, vamos dizer assim, luteranizada, né? Muito bem, então você tem o nível mais fundamental, que aqui eu chamo de nível fundacional. É o teu core, o teu ser mais profundo, né? Esse ser mais profundo precisa da palavra de Deus para você perceber, ok? E você tem isso, né? A palavra de Deus é como uma espada afiada dos dois lados, ou de dois gumes, como você, não sei qual versão decorou. E lembra que ela vai até o mais íntimo, a ponto de julgar os pensamentos e desejos do coração de cada um de nós, ok? Mas é o nosso ser mais profundo. Você lembra lá em Eclesiastes que o sábio diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração? Outra hora, aliás, minha tese, minha dissertação de mestrado, Mackenzie, foi nessa perspectiva, né? A raiz de nossa existência, a partir da filosofia da ideia cosmonômica. Muito interessante essa questão. Eu estudei a fundo essa questão no aspecto bíblico e da teologia filosófica, essa questão do coração. Mas a gente poderia só estudar essa parte quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. A gente nem consegue imaginar tudo que tem lá no coração, mas a palavra de Deus é como uma ferramenta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Tá? Então, o nível fundacional. Você tem o core, o coração, que aqui é chamado, irmã, de fidelidade suprema. Então, lá no coração é o lugar onde você é fiel, ou a Deus ou ao ídolo. E a fidelidade suprema, ainda no nível fundacional, te leva a ver o mundo de uma maneira diferente. Tá? Então, é a cosmovisão, de uma maneira bem simples, né? Bom, deixa eu colocar aqui. Você tem agora o nível de avaliação, certo? O nível de avaliação é as crenças. Então, o nível de avaliação, você tem 3 camadas da cebola. Esse nível de avaliação já é uma coisa mais assim, consciente. O coração, você precisa de recursos de Deus para entender. Mas algumas crenças são mais conscientes. Por exemplo, você interpretou alguma coisa hoje? Várias. Ninguém vive sem interpretar, gente. Agora eu vou inventar, tá? A Milian, estou inventando, tá? A Milian olhou para o Vinícius, o pastor Vinícius, marido dela, e ele estava com uma cara assim emburrada. Daí, já começa a interpretar. O que será que aconteceu? Por que ele está com a cara emburrada? Será que eu fiz alguma coisa? E daí você fica tentando, né? A gente está toda hora interpretando, gente. Né? Toda hora interpretando. Daí você olha assim, aí no sul, né, Yara? Tá calor. Vai chover nessa época, quando tá calor, chove no sul. Aqui no Mato Grosso tá calor. Ok, chuva só em outubro. Não vai cair nada de chuva até lá. Né? Então, a gente interpreta. Onde é que eu estou? Estou no Mato Grosso. Não vai chover. Eu estou em Porto Alegre. Está calor. É julho. Vai chover. Né? Então, você está sempre interpretando a interpretação. E esse sistema, para você interpretar, você tem que ter um sistema de referência. Esse sistema de referência para você interpretar as coisas são as crenças. Claro que as crenças dependem da cosmovisão, que são os pressupostos básicos. Tá? Muito bem, então, na sequência aqui. As crenças vai te dizer aquilo que é importante na tua vida. Tá? Então, se eu entendi bem, né, me corrija se eu estiver sendo equivocado, Helenir, mas eu não lembro se você falou na aula ou na mentoria, mas você disse que antes você não ligava muito para a leitura de livro, é isso que eu entendi? Sim, verdade. E agora você está gostando de ler livro ou não? Sim, muito. Então, veja que os valores da Helenir mudaram.
Antes, um livro, agora, nossa, esse livro é demais, né? Então, veja que Exatamente. ela está valorizando. E quando eu estava no primeiro grau, no ensino fundamental, eu odiava estudar, vocês sabiam, irmãs? Uma vez eu fiquei sabendo que medicina, na minha cabeça, naquela época, né? Tinha que sempre fazer curso de avaliação, de avaliação não, de atualização, né? Mas eu nunca vou ser médico, onde já se viu estudar o resto da vida, não gostava, né? Daí, no segundo grau, eu fui trabalhar numa livraria evangélica. E daí comecei lá, né? De vez em quando, ler um livro, ler outro, né? E daí comecei a gostar de ler. E daí aprendi a estudar também no segundo grau. Quando eu tinha 17 anos, uma outra hora eu conto isso mais em detalhes, houve uma epifania pessoal muito forte, a minha fides reflexa, eu imagino assim, me tomei consciência da presença de Deus de uma maneira tremenda. E daí eu entrei com 17 anos para a universidade, né? Eu fiz licenciatura em matemática e também ciências de primeiro grau. Então, daí eu queria honrar Jesus na universidade e falei, eu quero tirar notas muito boas, porque aquele cara lá é crente lá e tira nota ruim, né? Então, eu estudei bastante para isso. Daí eu aprendi a ler, aprendi a gostar de estudar. Sabe uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu estou de férias? Se eu estou de férias na praia, coisa boa é estar embaixo de um guarda-sol, na praia, ouvindo o barulhinho do mar, tomando um chimarrão e lendo um bom livro. Tem coisa melhor que isso. Ou se eu estou no frio do sul, tá na frente de uma lareira ou de um fogão a lenha, tomando um chimarrão ou uma taça de vinho, lendo um bom livro. Putz, grilo. Mas eu levo livros para minhas férias, gente, porque para mim isso não é trabalho, isso é descanso. Como eu gosto de ler, né? Agora, meus valores mudaram completamente, como o da Helenir mudou. Antes eu odiava ler livro, agora eu acho o máximo. Então, veja que, de acordo com o que vai acontecendo lá dentro, vai mudando os valores também, né? E, consequentemente, os sentimentos, que é exatamente aquela expressão daquilo que você sente com relação àquilo que você valoriza. Isso chega até a casca da cebola, que é o nível de atualização, que é algo verificável por você e pelos outros de maneira bem clara, né? Então, você tem os artefatos. Tem um livro muito legal, Como Viveremos, de Francis Schaeffer. Ele é um reformado presbiteriano, mas ele influenciou muito também na Igreja Luterana. Eu li esse livro no meu mestrado, no Mackenzie, mas também eu tive que reler esse livro no meu doutorado. Então, os professores dos Estados Unidos usaram, como eu tenho em português, eu reli ele. Mas esse livro, sabe o que ele faz? Ele faz uma análise lá desde os tempos dos romanos até os tempos de hoje. E daí, em cada período, ele mostra como a arte se mostrou. E a arte expressou a maneira do povo, naquele período, enxergar o mundo, enxergar as coisas. Um exemplo bem recente, vocês não lembram um bafafá que teve um tempo atrás, daquele Museu Queer? E de outros tipos de artes, assim, do homem nu e outras coisas assim que não vale nem a pena dizer aqui? Vocês não viram isso, irmãs? Sim. Viram, né? Então, vocês percebem que aquele tipo de arte expressa a maneira daquelas pessoas enxergarem o mundo. Os artefatos, a arte, aquilo que é produzido é uma maneira de você enxergar o mundo. E isso é constatável, por exemplo, esse livro, Como Viveremos, desde os romanos, então, todos os períodos, período do iluminismo e muitos outros períodos, assim, você percebe o estilo e a arte é expressa exatamente a partir de um povo entender as coisas. Né? Exatamente, Santander cultural. Né? Mas é muito interessante essa questão. Então, o que são os artefatos? Os artefatos é aquilo que é produzido, certo? Então, dada essa explicação mais detalhada, porque isso vai ser muito importante daqui para frente, então veja aqui, irmã, o seguinte, tá? Você tem a cebola cultural. Então, nós temos sempre enfatizado
o seguinte, vamos imaginar agora, você viu lá no vídeo, agora eu vou... você está lá na sua igreja, tá? Vamos dizer que a sua igreja seja uma igreja assim, como essa que eu vou descrever aqui. Não estou dizendo que ela seja, tá bom? Mas daí chegou um membro novo na sua igreja. Daí quem vem de fora, às vezes percebe as coisas diferentes daquelas pessoas que estão inseridas dentro da cultura. E ele capta logo as coisas. E se ele dissesse para você qual tem sido o comportamento dos membros e que ações a congregação tem produzido, o que você acha que ele diria? Talvez ele olharia o boletim da igreja, os avisos, né, as programações, a maneira das pessoas serem na igreja, que ele está analisando a casca da cebola, artefatos e comportamento. O que ele diria? Vamos dizer, a pergunta é como saber? Por meio dos artefatos, do que a igreja produz. Então aqui, vamos usar uma igreja que seja uma igreja hiper, ultra tradicionalista. Tá? Você sabe a diferença entre tradição e tradicionalismo? Não tradicionalismo de gaúcho, mas dentro da igreja. Tradição é uma coisa boa, é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Nossa, Foi dura essa aí, né? essa foi. Ok, muito bem. Então, tá, mas, irmã, vocês vão me entender, não existe ilustração perfeita, não vão entender agora que o que eu vou colocar aqui está errado, né? Você só quero que vocês entendam o ponto central de comparação, tá bom? Então, vamos ver quais são os artefatos dessa igreja, tá? Essa igreja faz casquinhas de Páscoa, ok? É um artefato, é verdade. Chás, tem chás. Tem churrascos, tem almoços, ok? Tem cultos, somente, tem cultos. Bazares sociais, tem. Tem festa julina, tem. Passeios, faz excursão lá, o pessoal da igreja vai não sei para onde, tem. Congressos sociais, servas, leigos, tudo, tem. Né? Então, esses são os artefatos. A pergunta é, como essa igreja é conhecida no bairro? Né? Você tem um comportamento artefatos. Então, você percebe que a cultura dessa congregação se expressa assim. Eu me lembro que na turma anterior, um pastor, que havia sido pastor em Gramado, na Serra Gaúcha, ele comentou para a turma, né, ele disse assim, que alguém lá em Gramado chegou assim, puxa, você é da igreja luterana, assim, puxa, eu gosto muito daquela igreja. Que legal, por que você gosta muito, né? Ah, porque vocês fazem um café colonial tão bom lá. Então, a igreja luterana era conhecida pelo café colonial. Agora, a pergunta é a seguinte, tá, mas, pastor, a gente não pode fazer casquinha, café colonial, blá, blá, blá. Claro que pode, eu não estou dizendo que não pode. Mas o meu argumento aqui é, será que é isso que vai identificar a igreja para o bairro? Eu quero que vocês me entendam bem, né? Como é que a Jaque falou? Na minha, falaram que gostam porque pode tomar cerveja. Uma cerveja. Muito bem. Sabe que, só um parênteses aqui, né? Eu fui da capelania hospitalar, um dos trabalhos internacionais que eu trabalhei lá em São Paulo, né? E daí, uma vez, um professor da USP e professor do curso de medicina da USP e também médico no hospital de clínicas. Isso é o top, assim, né, os médicos lá em São Paulo, né? Você ser médico no hospital de clínicas, que é o maior hospital da América Latina, 13 mil funcionários, e professor da USP. Né? Ele era diácono da Igreja Batista, lá da Zona Leste de São Paulo, e ele deu uma palestra para nós. Um diácono batista que é médico. Sabe o que ele disse para nós evangélicos que estavam lá assistindo a palestra dele? Eu era o único luterano, o resto era tudo de várias denominações, né? Vocês, crentes, templo do Espírito Santo, parem de beber imediatamente. Sabe o que era para parar de beber? Cerveja. Ok, concordo com a Ivone, gente? Eles parem de beber imediatamente Coca-Cola. Coca-Cola. E daí falou dos malefícios da Coca-Cola, como médico, né?
Daí sabe que aquele médico falou, se ele fosse um médico presbiteriano, luterano, tudo bem, mas me chamou a atenção que ele era um batista e diácono ainda da Igreja Batista. Comece a beber bebida fermentada, cerveja e vinho tinto seco. Eu falei, o quê? Ele é diácono da Igreja Batista, eu pensei, né? E daí ele falou dos benefícios da bebida fermentada, mas tem que ser vinho tinto seco. E, obviamente, tudo com moderação. Hã? Acho que ele era discípulo do Lutero, então. Pois é, não, da Catarina, a esposa de Lutero, ela que fazia os... A água era ruim, né? Mas o Lutero que gostou de beber, né? Mas os benefícios, ele falou dos benefícios. Daí tem o Gavin Aitken, né, o marido da inovação, depois brincou com ele assim, olha, doutor, você não pode me dar uma receita médica, porque a diretoria da minha igreja não vai entender se eu estiver tomando vinho e cerveja e tudo. Brincando, né? Mas é interessante. Então, assim, não tem nada de errado tomar cerveja. A questão é, será que a igreja tem que ser conhecida por isso? Tem nada de errado você fazer casquinha de ovo. Mas será que a igreja tem que ser conhecida por isso? Vamos entender, então, o seguinte. Então, você percebe que pelos artefatos aqui, ó, nesses artefatos que eu citei aqui, como a igreja se manifesta lá no bairro, na cidade onde ela está. Agora vamos olhar de uma outra forma aqui. Vamos supor que os artefatos sejam outros, né? Então, que nessa igreja as decisões que são tomadas são de acordo com o reino de Deus, né? Então, é muito interessante tomar decisões de acordo com o reino de Deus. Um dia ainda vou fazer um um treinamento para fortalecer o discipulado de vocês, que é intitulado, eu fiz isso quando eu estava em São Paulo, né? Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Então, por exemplo, assim, quando uma igreja, os membros da igreja estão firmes com Jesus, seguindo a Jesus, né? Certo? E daí você traz um assunto para a Assembleia, considerando que todos na igreja estão seguindo firme a Jesus. Tá? Daí leva um assunto. E daí 60% da Assembleia disse sim, 40% disse não. O que nós podemos concluir? Que provavelmente seja a vontade de Deus, mas que ainda não é o tempo. Aqueles 40% precisam ainda ser convencidos por Deus. Então, vamos dar um tempo. Não vamos colocar em prática isso agora. Vocês entenderam o que eu disse? Uhum. Isso não faz sentido num contexto atual como nós estamos. É preciso trabalhar toda uma questão de cultura. Mas é muito interessante quando você começa como grupo, né? Como indivíduo você sabe o que fazer, mas como grupo nós começamos a tomar decisões de acordo com o reino de Deus, que significa que Deus quer em específico para nós, né? Oportunidades variadas de ensino. Então, nessa igreja tem muitas oportunidades de ensino. Eu já conheci, gente, igrejas onde pais foram para aquela igreja porque lá tem um estudo muito bom para maternal, para as crianças, para os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, todas as faixas etárias. E eu quero estar numa igreja onde meus filhos podem aprender a palavra de Deus em todos os momentos, de diferentes maneiras, né? Então, essa igreja que eu estou criando aqui para vocês é uma igreja que tem muitas oportunidades de ensino variadas, né? Há um cuidado mútuo, você percebe assim, puxa, as pessoas daquela igreja, umas cuidam da outra, alguém ficou desempregado, os outros membros da igreja estão se apoiando, levando cesta básica, outros já estão vendo com oportunidade de emprego para ela, estão ajudando, umas apoiam as outras. O culto, gente, o culto daquela igreja, nossa mãe, acabou o culto? Já acabou? Não, só semana que vem de novo. É tão maravilhoso, tão tremendo, tão incrível que você sai de lá altamente inspirado. Eu não vejo a hora de ter um culto. E eu vou levar meus amigos, porque um culto desse eu quero levar meus amigos, né? Então, é um culto assim, inspirador.
nessa igreja ações de impacto na sociedade. Então, a igreja, ela é conhecida no bairro como aquela igreja que realmente está se fazendo presente, gente. Tá? E é uma coisa assim muito interessante, algo que nós temos que aprender bastante. Eu tive a oportunidade de fazer, como eu já disse para vocês, o treinamento, né, da AME, a Associação Missionária Evangélica, e da rede SOS Global, que a gente fez treinamento na Academia Militar dos Bombeiros do Rio de Janeiro, né? E lá nós aprendemos a primeiros socorros como civis em situações de pós-desastre, para que você saiba o que pode fazer e o que não pode fazer como um civil, porque muitas organizações cristãs são enviadas em situações de pós-desastre, terremotos, inundações, uma série de outras coisas. Então, enfermeiros de Cristo, médicos de Cristo, psicólogos de Cristo, etc., né? Então, é incrível como tem igrejas que fazem um trabalho. Não sei se a Gorete não está aqui, mas a Ilane, ali descendo aquela rua de trás, né? A rua que sobe Independência e paralela que desce, lá de cima. Bem lá em cima tem um cara, um velhinho, bem baixinho, bem velhinho, assim, eu acho que ele deve ter algum problema mental, né? Mas ele tem aquela doença de juntar lixo. Eu não me lembro como é que é o nome dessa doença. Daí você passa ali, como é que é? Acumuladores. Ele é uma quantidade enorme de lixo, muito lixo, né? Junta. E daí, na cidade toda de Barra do Garças, ficou sabendo que a Igreja Batista X foi lá e limpou a casa para ele, limpou, ele arrumou, colocou móveis novos, né? Ajudou, deu banho nele e tudo, deixou tudo bonitinho, lindinho, né? Então, bacana a Igreja Batista. O problema é que não curaram ele começou a juntar tudo de novo, já está tudo no lixo lá de novo, né? Então, mas assim, o que eu quero dizer assim, que às vezes é a igreja cristã que se mostra solidária em momentos assim de tragédia ou coisa parecida, são ações de impacto na sociedade. Está sem som, pastor. Obrigado. Ações evangelísticas nessa igreja. Então, as pessoas realmente, vamos dizer que nessa igreja todos estão preocupados com a sua família ampliada. Cristãos servindo de acordo com os dons, isso é muito importante. Quando eu cheguei em São Paulo, tinha uma jovem, uma senhora, uma senhorita de uns quase 40 anos, ela era solteira, né? E ela dava aula de escola bíblica infantil. Ela era pedagoga, formada, trabalhava em escola. Mas eu via que ela não era feliz dando aula de escola bíblica infantil. Daí eu fiz um teste dos dons com ela. E o teste de dons dela caiu evangelização. Então eu convidei ela para fazer parte do grupo de evangelização. Nossa, mudou. A alegria daquela mulher é outra coisa. Ela fazia... vibrava, foi uma grande evangelista, né? Daí porque assim, não é porque você agora é um pedagogo, você tem que fazer a mesma coisa na igreja. De repente, a capacitação que Deus te dá na igreja é diferente do talento natural que Deus te deu lá no mundo secular, por exemplo. Tá? Eu me lembro de uma senhora de 76 anos, a dona Amélia, lá em São Paulo. Ela é muito depressiva, a filha dela, que era membro da igreja, também dizia, minha mãe dizia assim, não tem graça viver, eu quero morrer e tudo. Daí ela foi fazer, eu convidei ela a fazer o treinamento de evangelização, ela fez. Né? Nossa, né? Ela não sabia quase escrever em português, mas em alemão. Mas ela foi muito bem, e daí a filha dela disse assim, nossa, minha mãe mudou completamente, ela disse que agora quer viver até os 115 anos. Né? Então, assim, quando as pessoas trabalham de acordo com os seus dons, que dom é uma capacitação que Deus dá, elas ficam felizes, gente, porque é algo maravilhoso trabalhar de acordo com os dons, né? E estruturas que promovem a edificação, isso é muito importante. Você tem aqui aquele livro que eu mostrei, a treliça é uma estrutura que promove o avanço da videira. Certo, irmãs? Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo,
Estou falando São Paulo, contexto urbano, cada lugar é cada lugar. Não estou dizendo que lá não pode copiar o que faz lá em outros lugares. São Paulo, contexto ultra-urbano, todas as mulheres lá, ou 90% das mulheres trabalhavam fora, né? E o encontro de servas era às quartas-feiras de tarde. Tinha 6 servas participando. Mas muitas mulheres na igreja queriam participar, mas elas trabalhavam fora. Pastor, não pode ser sábado? Eu vou conversar com as irmãs, então, na quarta. Irmãs, que tal a gente passar para sábado? Né? Muitas outras irmãs vão poder participar. Pastor, 30 anos a gente faz quarta-feira de tarde, nós não vamos mudar. Sempre foi assim. Ah, tá. Participei de uma congregação assim. Então, gente, neste caso, a estrutura não facilita a edificação, né? Então, a estrutura pode e deve mudar. O que não pode mudar é a palavra de Deus. A doutrina não muda. Aquilo lá sempre foi assim. Mas antigamente funcionava assim. Agora, hoje, de repente, tem que ser de um jeito diferente, entendeu? Então, a gente tem que estar avaliando sempre as estruturas. Esse final de semana aqui, né, Ilane, a gente teve culto de manhã. Eu, Renato, particularmente, fui criado a vida toda com culto de manhã. Eu gosto de culto de manhã. Mas a cultura aqui é diferente, né? Então, a gente tem que ver o que funciona em cada lugar, porque isso é estrutura, no caso, certo? Irmã? Quando eu morei aqui da outra vez, 2010 a 2013, as reuniões de servas eram no sábado à tarde. Uma levava chimarrão, outro levava um lanchinho, uma coisa era bem bacana. Eram poucas servas, não tinha muitas, mas funcionava. Sim, exato. Uma coisa que funciona bastante aqui, Ilane, agora saindo da pandemia e tudo, né, é levar o pessoal para ou tomar um chimarrão. O pessoal toma tererê, a maior parte aqui, né? Um tererê na praia, né? Jogar um vôleizinho na praia, ou fazer um churrasco na Cachoeira da Usina. Tem uns quiosques lá, churrasqueira, e o pessoal vai tudo, né? Ou às vezes a Marta, né, Ilane, ela tem a associação lá dos funcionários municipais, então ela também consegue lá um clube muito bom, assim, sem custo nenhum, né? Porque lá na Cachoeira a gente tem que pagar R$10 a entrada, no caso, né? Mas, em todo caso, você percebe esses artefatos aqui, essas coisas que são perceptíveis. Você gostaria que a sua congregação fosse conhecida assim ou daquela outra forma? A segunda, lógico. Segunda, né? Agora, você percebe, gente, que você pode redimir aquelas formas? A igreja não precisa deixar de fazer casquinha de ovo. Em vez de fazer casquinha de ovo para ganhar dinheiro, porque agora está todo mundo ofertando e não precisa mais fazer isso para ganhar dinheiro, quem sabe vamos fazer a casquinha para fins evangelísticos. E no período de Páscoa, né, com os ovinhos, levar alguma mensagem bíblica, colocar um livreto da hora luterana, alguma coisa assim, e levar adiante para as pessoas, por exemplo, um instrumento evangelístico. Então, a casquinha não se torna um fim em si mesmo, mas um instrumento para nós chegarmos até as pessoas e explicarmos também por que o ovinho, né? E darmos toda a explicação. Os chás, vamos fazer um chá beneficente, ok? De repente pode ser uma oportunidade de testemunho, né? E as pessoas veem, puxa, como as pessoas daqui são queridas, como elas são atenciosas, como nos tratam bem, né? Enfim, você pode redimir todas aquelas coisas, mas daí a igreja vai ser conhecida, aquilo lá vai ser um detalhe, não é? A igreja não vai ser conhecida por aquilo, ela vai ser, puxa, aquela igreja, olha só que igreja tremenda. Como é que muda isso aí? A cultura pode ser mudada, pode. Mas por você estar inserido dentro da cultura, nós precisamos, então, realmente trabalhar, que nem uma formiguinha, de dentro para fora. Tem que ter paciência, não é de uma hora para outra. Mas pode mudar, sim. Né? É um hábito que, assim, que eu vejo desde criança. Terminou o culto, todo mundo, cada um para os seus compromissos, para sua casa, né, e tal. Sim. E eu participei de uma congregação
a luterana, né? A última, antes de eu vir para cá, né? Onde, depois do culto, tinha uma térmica de chá. Aí as pessoas se reuniam em volta daquela térmica lá, tomando um chazinho e tal. Às vezes era quente, às vezes era gelado. E conversavam, trocavam ideias, assim. Ela funciona diferente. Sim. Funciona diferente aquela congregação. Exatamente. Sabe o que eu penso, Ilane? Colocar a mesinha de chá agora, saindo da pandemia, porque antigamente tinha isso, né? Colocar a mesinha de chá lá na rua. Porque eu nunca vi o povo que gosta de todo para a rua e fica tempo e tempo e tempo lá na frente conversando. Não é nem dentro da igreja, né? Eu acho que porque é muito fechado ali. E dá muito eco ali naquela igreja, né? Talvez por isso, né? Mas então, assim, o que funciona de repente? Não, vamos todo mundo entrar, tomar chá aqui dentro. Não, de repente funciona lá fora, coloca lá fora. Pronto, né? Sim, se adaptar. Exatamente, a estrutura tem que funcionar, ela tem que promover as coisas, não emperrar as coisas, né? Muito bem, então, isso tem... Agora, olha aqui na sequência, irmãs, tá? Então, tudo começa com o coração, tá? O evangelho chegando ao coração. Agora, posso dar um outro exemplo? Eu posso dar esse exemplo porque foi colocado no Facebook de forma pública, né? Então, tá lá, né? Quando eu e Raquel aceitamos o chamado para Barra do Garças, Aragarças, Nova Chavantina, a gente começou a ver uns videozinhos que eles colocavam, a igreja de Aragarças, lá no Facebook, né? Daí a gente olhou, olha só, eles fazem bingo dentro do culto. Né? Okay? É uma cultura, né? Daí eu cheguei. Vocês acham que eu trabalhei essa questão do bingo? Eu nunca Trabalhou para tirar, né? Ou não? Nunca falei de bingo para tirar. Sabe por quê? Porque você trabalha no coração. Porque eu poderia falar e eles, o pastor está falando, vão parar de fazer. Entendeu? Mas eu trabalhei no coração. Né? Aos poucos as pessoas foram fazendo firmadas em Cristo, foram entendendo o evangelho de dentro para fora, né? E daí lá pelas tantas até eu falava, lembra? Nunca fizeram mais, né? E eu nem precisei falar. Lembra quando vocês faziam isso? Pois é. Né? O que mudou? Né? Então, eles mesmos percebem a mudança que vem de dentro para fora. Né? Então, eu não posso brincar de bingo? Ok, você pode brincar de bingo, né? Mas num culto e para arrecadar questão financeira, me convença do contrário, eu estou aberto ao diálogo aí. Ok? Muito bem, então olha aqui, irmãs. Daí você pensa, pastor, tem tanta coisa fazendo na minha igreja. Então olha aqui, ó, tá vendo? Você é essa cebolinha aqui, ó. Tá? Você influenciou uma pessoa, outra. Então, um conjunto de pessoas que cada vez mais agora estão pensando diferente. Agora, esse conjunto de pessoas, né, vai impactar a cultura, e cultura é o resultado de uma forma de ser, de várias pessoas que compartilham o mesmo modo de ver o mundo. Antes, elas achavam que era assim. Agora, o evangelho no coração mudou os pressupostos como visão, as crenças. Antes era importante isso, agora outras coisas são importantes, sentimentos, até chegar na casca de cebola. Então, a cosmovisão, a visão de igreja, de Deus, de evangelho, de mundo tem mudado porque o coração tem mudado. Isso vai gerar o quê? Vai produzir crenças que, por sua vez, vai definir valores que, por sua vez, vão produzir sentimentos e comportamentos e vai se expressar na arte e nos artefatos. Essas setinhas todas, essas palavras, é o que está dentro da camada da cebola. Tá? Isso, um conjunto de pessoas, olha aqui, ó, na projeção, irmãs, conjunto de pessoas que pensa dessa maneira, forma cultura. E nós queremos, então, formar uma cultura de discipulado na igreja. A mudança começa por você. Então, se você acha que tem muita coisa a fazer na sua congregação, não desanime. Olhe para isso como uma porta aberta. Deus está te chamando para fazer a diferença. Cebolinha por cebolinha.
bem calminho. Né? É você agora, daqui um pouco são 2 pessoas, daqui a pouco são 13, daqui a pouco é um montão de gente, daí muda o negócio. Né? Aí muda. Tenha paciência. Muito bem, então na sequência aqui, irmãs, na parte 4 você vai ver como preparar a igreja para servir ao mundo, né? Então, olhando rapidamente agora na unidade 16, nós vamos ver esses pontos todos aqui, tá? Então, discipulado, uma perspectiva bíblico-luterana. Você tem esse livro que eu mostrei antes, do professor John Pless, Catecismo Menor de Lutero, um manual para o discipulado. A palavra discipulado ele colocou ali, é uma palavra comum na nossa igreja nos Estados Unidos. Daí você tem a definição de discípulos. Lá na unidade 18, você vai decorar. Lá na unidade 18 não vai ser um versículo, vai ser esta definição do John Pless, né? Então, discípulos são aquelas pessoas que são chamadas à fé pelo Evangelho e agora, vivendo pelas promessas de Cristo, tomam sua cruz e seguem Jesus. Então, você lembra do Catecismo Menor de Lutero, você tem aqueles 7 assuntos lá dentro. E nós podemos dividi-los em 3 partes, irmãs. Então, observe bem agora aqui na projeção para você, isso vai ser muito importante daqui para frente, né? Os 3 primeiros assuntos é uma parte, os 3 segundos assuntos é outra parte, e o último assunto é a terceira parte. Então, a primeira parte, você tem o mundo, e você quer libertar as pessoas que estão no mundo, que estão nas trevas, no pecado. Então, a primeira parte tem a ver com a criação da fé. Como é que a pessoa é evangelizada? Pregando a lei, os 10 mandamentos, ela se percebe pecadora, então você vai pregar o evangelho, o credo apostólico é o evangelho, né? Daí você tem a ação do Espírito Santo no 3º artigo, que leva a pessoa a querer falar com o Deus que a salvou. Então vem o Pai Nosso, é oração, agora vai falar com Deus. O que você faz com a pessoa que crê? Leva para a igreja. Como é que ela se identifica com a igreja? Pelo batismo. O batismo nos identifica como o povo de Deus, né? A igreja é o lugar onde a fé é nutrida, alimentada, por meio da palavra pregada, que é o ofício da chave de confissão, e a palavra visível, a Santa Ceia. Agora, o membro fortalecido, você fortalecido, volta para viver sua fé nas vocações, na família, no trabalho, na vizinhança, aonde você estiver, né? Então, você percebe essas 3 partes, a fé criada, a fé alimentada e a fé vivida no dia a dia da tua vida. Então, veja agora estes símbolos aqui, ó, na definição do John Pless. Discípulos são aquelas pessoas que são chamadas à fé pelo Evangelho. Então, o discipulado começa quando você creu. E agora que você creu, você está alimentando a sua fé, vivendo pelas promessas de Cristo lá na igreja. E agora você toma a sua cruz e segue Jesus, porque é lá na família, no trabalho, na vizinhança que a sua fé vai ser testada, né? É lá que você tem que tomar sua cruz e morrer para o teu eu. Então você tem o chamado à fé, a edificação da fé e o envio para viver essa fé. Na 4ª parte, unidades 19 e 20, você vai ter algumas ideias bem legais de como você pode estabelecer um processo de discipulado na sua igreja, né, de 3 partes. Então, Lutero entendia que o título do catecismo deveria ser o primeiro mandamento, tá? E o primeiro mandamento nos leva a descansar em Deus. Isso só é possível por meio do Evangelho. Então, nós vimos já que o discipulado é tanto um evento quanto um processo. É estar em Cristo e é seguir a Cristo. Estar em Cristo é um evento, seguir a Cristo é um processo. Então, você tem o evento no momento que você passou a crer e o processo é a tua caminhada com Jesus neste mundo. A justificação e a santificação, as palavras técnicas, né? Então, pelo fato de Jesus ter ordenado seus discípulos, fazer discípulos pelo batismo, pelo ensino, o discipulado começa no momento em que você crê no Evangelho. Para o cristão, então, o Evangelho não é só quando você crê, mas também quando você é mantido nesse crer durante toda a tua vida. Então, o discipulado é totalmente dependente do Evangelho, dependente da mensagem que Cristo fez e continua fazendo por nós. George Wissendon, grande missiólogo luterano,
e que influenciou também a Conferência Internacional de Evangelização em Villingen, na Alemanha, em 1952, escreveu um livro que é traduzido pela editora Sinodal e que é livro de cabeceira do curso de missiologia no seminário em St. Louis, né? A missão de Deus, outro objetivo não tem que fazer discípulos. Então, evangelismo e educação cristã. Então, evento justificação. Você tem aqui, ó, podemos dizer que a justificação está ligada à evangelização, porque é quando nós cremos. E o processo está ligado ao ensino. Então, discipulado é tanto evangelização quanto ensino. Tá? E Johannes Nissen, num livro muito importante que eu estou usando aqui também como base, educação cristã já é evangelismo e deveria ser executada evangelisticamente. Tá? Então, o discipulado como processo. Vamos ver o seguinte, o que a santificação não é? E o que é santificação? Irmãs, santificação não é melhora moral. Sabe o que significa isso? Ah, eu estou participando do Firmados em Cristo, eu sou um cristão melhor que os outros. Então, você não entendeu nada, nada. Eu fui um péssimo professor, então. Certo? Quando a gente tinha o Instituto Bíblico Martinho Lutero lá em Pelotas, no Distrito Sul 1, eu dizia isso para as pessoas, se você acha que agora você é alguma coisa fazendo um curso Seminário Concórdia pelo Instituto Bíblico, curso de diaconia, né, então você não entendeu nada. Crescimento é exatamente o contrário. Não é uma melhora moral. Pelo contrário. Você cada vez mais vai, com todo respeito, irmãs, cada vez mais você vai se perceber ser uma desgraçada, sem vergonha, pecadora que você é, com todo respeito. Certo? É o que a gente é. Então, olha aqui, ó. Eu vou lembrar novamente vocês aquele texto tão lindo, tá? Da mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Vocês têm isso em Lucas 7. Jesus estava fazendo uma refeição na casa de um fariseu chamado Simão. E o fariseu, vendo que Jesus estava sendo tocado por uma mulher impura, ele pensou, Jesus devia ser um profeta, e como profeta ele devia saber que ele está, como se diz, ele está se tornando impuro. E daí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, então, ele propôs uma historinha para o Simão. Só deixa eu mandar um recado aqui. Ok. Então, voltando lá à projeção. Então, ele propôs uma historinha ao Simão. A historinha era de dois homens que tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, ele perdoou a dívida de cada um. Daí Jesus pergunta, qual deles vai estimá-lo mais? E daí o Simão responde, eu acho que aquele que foi mais perdoado, que vai estimá-lo mais. Jesus respondeu, você está certo. Daí sabe o que Jesus faz, irmãs? Ele começa a comparar o comportamento amoroso da mulher e o comportamento mesquinho do Simão. Você lembra que comportamento é casca da cebola. Jesus diz, você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Você viu que ele compara o comportamento dos dois, a casca da cebola? Daí ele vai para o princípio, no versículo 47. Jesus diz, eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova, é uma evidência, que seus muitos pecados foram perdoados. Então, grande amor, casca da cebola, é uma evidência do que está acontecendo lá no coração. Então, o perdão no coração, o evangelho no coração, vem para a superfície por meio de um comportamento amoroso. Mas Jesus diz mais.
Onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Olha aí, irmãs. Pouco perdoado, pouco amor é mostrado. Grande amor, muito perdão. O que ele está querendo dizer? Não somos todos pecadores? Não somos todos carentes da graça de Deus? Existe aos olhos de Deus pecado, pecadinho, pecadão? Não. Então, o que é muito perdoado, pouco perdoado? Sabe o que é? É a fé reflexa. Você está se dando conta cada vez mais. Cara, como eu sou pecador, só Jesus para perdoar um cara como eu. Jesus, como é que tu pode ser tão bom perdoar um cara como eu? E quanto mais você percebe quão desgraçado e pecadora você é, mais você vai valorizar o perdão. E quanto mais você valoriza o perdão, mais gratidão você tem a Jesus. Essa gratidão se expressa em amor. Gálatas 5:6, a fé atua no amor. Gálatas 5:20, o fruto do Espírito é amor. Jesus disse em João 13:35, nisto vocês serão conhecidos que são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E assim vai, um montão de passagem de amor. Né? Então, irmãs, quanto mais você perceber quão pecadora você é, mais você vai valorizar o perdão, mais gratidão vai ter. Então, não é uma melhora moral, mas é um crescimento constante. Olha só isso aqui, ó, irmãs. O que é santificação? Olha aqui, ó, que legal, o apóstolo Paulo. Estão vendo aqui todos vocês? 1 Coríntios 15:9. Foi escrito Coríntios, primeira carta, no ano 54 a 55 depois de Cristo. Né? Então, Paulo diz o seguinte, de fato, eu sou o menos importante dos apóstolos. 5 anos depois, ele escreve Efésios. E lá em Efésios ele diz, eu sou o menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus. 5 anos depois, ele escreve uma das suas últimas cartas. 1 Timóteo 1,15, ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você percebe, irmã, que à medida que a vida de Paulo foi avançando, ele foi se percebendo de menor dos apóstolos a pior dos pecadores? Este é o crescimento espiritual. Não é que você fica melhor que os outros. Isso o legalista acha. Eu sou melhor que os outros. Os outros são ralé, eu sou o cara. Né? Não, você se percebe, só Jesus, só tu mesmo. Se não fosse tu, eu estaria ralado, Jesus. Só tu mesmo. E daí, sabe, você já ouviu alguém dizer assim, nossa, as pessoas que entram por profissão de fé são convertidas quando adultas, elas têm uma vontade tão grande, né, de seguir a Deus, e os luteranos de berço não. Já ouviu alguém dizer isso? Talvez até você pensa assim. Eu já ouvi. Né? Sabe que eu discordo diametralmente a essa questão. Sabe qual o problema do luterano de berço? Ele não despertou ainda. Comodismo? Não, ele não despertou ainda. Consequentemente, é preguiçoso, comodista, o pecado está tomando conta da vida dele. Ele recebeu a fé no batismo? Recebeu. Ele está salvo? Tá. Mas ele precisa o quê? Se dar conta desta fé. E ele só vai se dar conta quando ele se der conta que ele é pecador. Porque não tem nenhuma diferença ser luterano de berço e ser o pior dos pecadores. Sem Jesus é tudo igual, gente. Lutero diz que a gente é tudo mendigo. Sabe qual a diferença entre você e aquela pessoa que está lá fora que ainda não crê em Jesus? Você tem um pão da vida, que é Jesus. Ela ainda não tem. Só isso. Tirando isso, é tudo igual. Então, não tem nenhum mérito em ser luterano de berço, assim, no sentido de agora eu tenho uma posição melhor diante de Deus. Não existe isso. Né? O mérito é desde a infância de você ter conhecido a Jesus ou ter andado na igreja. Mas quando um luterano de berço descobre quão pecador é e começa a olhar para Jesus, ele é tão animado e entusiasmado quanto alguém que entrou para Jesus agora na última hora. É ou não é verdade? É só vocês olhar para vocês são luteranos de berço. Eu acho que é a maior parte de vocês aí, né?
E vocês não estão vibrando com o evangelho, gente? Com certeza. Então, o melhor exemplo é vocês aí, né? Eu também, né? Ok. Muito bem, então. Então, indo para os finalmentes, tá? Discipulado é o todo da vida do cristão. Está sendo formado diariamente como discípulos de Cristo, é a própria vida cristã. Não é um programa ou um método, tá? Então, vamos para o último ponto. Todo cristão é um discípulo. Então, discipulado não é um grupinho espiritual. Não é. Todo cristão é um discípulo, sim. Então, você tem aqui, ó, cristão e discípulo são sinônimos, tá? E o cristão é feito pelo crer, pelo batismo e pela pregação. Então, discipulado não é uma classe de escola dominical, um treinamento, curso bíblico. Deixa eu explicar isso para vocês. Outras igrejas podem dizer, eu vou fazer um discipulado. Talvez nós não deveríamos usar a palavra assim. Porque o discipulado não é aquele treinamento, não é aquele curso. O discipulado começou no teu batismo e a tua caminhada com Jesus, é toda a tua vida com Jesus. Vamos fazer um curso, vamos fazer um treinamento que vai fortalecer o teu discipulado, o teu caminhar com Jesus. Daí tudo bem. Certo? Estão entendendo, irmãs? Sim. Muito bem. Então, eu estou participando de um discipulado Firmados em Cristo. Eu nunca falei isso, hein? Você está participando de um treinamento, quer chamar de curso, formação, como quiser. Mas esse treinamento, com certeza, está fortalecendo o teu caminhar com Jesus, porque tem colocado lei e evangelho na tua vida. Tá? Então, vejam aqui, não é isso, mas é a vida cristã como um todo. Tá? E você tem, então, a ideia de que a vida cristã se parece mais com um gráfico de eletrocardiograma, com constantes altos e baixos. Dêem uma olhadinha, irmãs, por favor, lá na página 184, não é? Deixa eu ver. Na página 184. Tem um gráfico de eletrocardiograma. Você está vendo ali aquela citação do Detlef Schulz, o crescimento diário na fé? Acharam, irmã? Sim. Sim. Acompanhe ali, tá? Que eu vou fazer uma correção. O crescimento diário da fé está em constante batalha contra a natureza corrosiva do pecado. Assim, o discipulado parece menos uma progressão de um estágio para o outro, pois é um alto e baixo constante. Ali está escrito vacilação. Foi uma vacilação do tradutor, ali é oscilação. Oscilação. Tá? Corrijo ali. Oscilação entre fracasso e sucesso, Romanos 7. É verdade que o desejo de compartilhar o evangelho nunca deve ser um mero componente incidental do discipulado. Olha só, quem escreve isso é o meu professor lá em Fort Wayne e também o diretor do programa do PhD lá, né? Ele usa a palavra discipulado. A parte de qualquer outra obra. No entanto, as expectativas para o perfeito discipulado devem ser vistas realisticamente em vista da dialética de pecador e santo, de cair e subir. Tá? Então, nossa vida não é uma escada que você está subindo, é um alto e baixo. Ora você está animadona. Estou fazendo mais em Cristo. Ora, que saco, o pastor vai me cobrar isso, tem que fazer essas coisas, não tem vontade de chutar o pau da barraca, né? Então, é isso aí, gente, é alto e baixo. Hora a gente está animadão, outra hora a gente está down, né? Assim, tudo, certo? Então, vai ter uma questão bem interessante aqui com relação a isso aí para você entender da mentoria, ok? Muito bem, então, chegando aos finalmente, aqui. Então, nós vimos esses pontos aqui. Agora, um detalhezinho, irmãs, detalhezinho final aqui, tá? Uma preparação aí. Então, você tem aqui, discipulado é tanto um evento quanto um processo, e agora, na próxima vez, você vai ver o discipulado como um projeto comunitário. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas em transformação. O seguir Jesus na Bíblia nunca é um caminho solo,
mas um projeto que ocorre na comunhão do uns aos outros. A realidade da igreja é uma parte essencial do relacionamento das pessoas com Cristo, diz Lutero. Não é opcional, gente. Eu leio minha Bíblia em casa, faço minhas orações em casa, não preciso ir na igreja. Isso não faz parte do seguir a Jesus. Lutero olhava para o terceiro artigo e encontrava na comunhão dos santos a melhor definição de igreja, mais do que na palavra Kirche, a palavra igreja em alemão, né? Que era mais institucionalizada. Ele gostava dessa definição mais dinâmica, orgânica, a comunhão dos santos. Então, Paul Altus, no livro A Teologia de Martinho Lutero, diz o seguinte: a igreja é, portanto, esse grupo que foi congregado pelo evangelho e, por isso, reunido em torno do evangelho. Sendo a comunidade reunida e preservada pela palavra, esta palavra vem a ser a decisiva característica que identifica este povo reunido como comunidade, o santo povo de Deus. Olha aqui o destaque. Aliás, o destaque vem depois. A igreja, como comunhão dos santos, é o melhor lugar para aprender a palavra de Deus, diz Paul Altus, referente à teologia de Lutero. Pois a palavra de Deus não existe sem o povo de Deus. E o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Tá? Então, você pense naquelas pessoas que fazem parte da tua vida. Elas ainda não são povo de Deus. Você está orando para que elas comecem a crer em Cristo por obra de Deus Espírito Santo. Lembra que o desafio continua de evangelizar alguém esta semana. Ok, irmãs? Então, um ponto assim bem importante, tá? Sabe aquela pessoa que é da tua família ampliada e ela não crê? Está certo dizer, eu vou discipular ela? Eu acho que não. Ok. Já que está dizendo não. Tá 2 por enquanto. 2-0. Não, porque eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Sim, é verdade. Deixa então melhorar a minha pergunta, então. Quando você vai falar de Jesus para a pessoa, é claro que é o Espírito Santo que vai operar o coração dela, mas é você que vai falar de Jesus para a pessoa, certo? Você que vai evangelizar a pessoa. Você vai evangelizar a pessoa, mas é claro que é o Espírito Santo que converte. Então, estou pressupondo a obra do Espírito Santo. Agora eu vou usar o seguinte, eu não vou usar você vai evangelizar, vou usar o termo você vai discipular aquela pessoa. Essa é a minha pergunta, então. Tá certo isso? Tá certo. Tá certo. Por quê? Lá em Mateus diz e de fazer discípulos de todas as nações. E as duas coisas andam juntas, né? Sim, exatamente. Dê uma olhadinha na página 183. Acharam aquela segunda figura ali? Sim. Discipulado é tanto evangelização quanto Ensino. Agora abram na página 255, por favor, que é o terceiro anexo. Anexo 3. Acharam o anexo 3? Sim. Estão vendo lá embaixo o título? Como discipular um transexual. Como discipular um transexual? Não deveria ser, pastor, como evangelizar um transexual? Olhem o segundo parágrafo lá embaixo. Acharam? No anexo 3, lá embaixo, o último parágrafo. O problema mais óbvio, você provavelmente já imaginou. Ryan não é um cristão. Como eu poderia estar discipulando, então? Bem, evangelismo e discipulado são fundamentalmente a mesma coisa. Levar pessoas a verem Jesus como seu tesouro supremamente satisfatório. Legal, né? É isso aí, gente, que é discipulado. Você vai ajudar alguém que não conhece a Jesus a ver Jesus como seu maior tesouro. Aí aquela pessoa que já conhece Jesus. Ué, você não está aprendendo a ver Jesus cada vez mais como seu maior tesouro?
Então, certo? Chocante, né? Agora, gente, a unidade 17. Nossa, tá demais. Não perco semana que vem, hein? Vai estar muito legal. E daí eu vou postar para vocês depois o vídeo do capítulo 2 do livro Jesus é Tudo que Precisamos. Espero que as irmãs já tenham visto o vídeo da unidade, da introdução e do capítulo 1 e lido a introdução e o capítulo 1. Certo? Aí você vai ler o capítulo 2, capítulo 2 vai mexer contigo, hein? Uma loucura. Olha o vídeo primeiro, tá? Como é que você vai fazer isso um dia com a pessoa? Como é que você vai dar o estudo? Você não vai dar aula para a pessoa. Minha sugestão é a seguinte: você tem agora os vídeos, os links ali. Vamos supor que você vai fazer o estudo com alguém lá da sua igreja. Você tem 2 livros, vai dar um livro para a pessoa e o outro é seu. Ela aceitou fazer um estudo com você, né? Durante 4 encontros, no mínimo, pode ser mais. Aí você diz, irmã, você pode assistir o vídeo da introdução e ler a introdução? Eu vou passar para ti, tá bom? O link do vídeo. Daí você passa aquele link que eu passei e você está autorizada para passar para as pessoas aí, que você vai fazer o estudo. Você pode ver o vídeo do capítulo 1 e ler o capítulo 1, você vê que tem perguntas para responder, procure responder aquelas perguntas e daí nós podemos nos encontrar tal dia para conversar sobre aquelas perguntas. Você vai fazer o papel de mentora para com aquela pessoa, você vai apenas conversar sobre aquelas perguntas lá, as respostas delas e as suas respostas também. Daí você vai ver que tem perguntas para aprofundar. Em alguns casos, você não vai conseguir aprofundar. Outros casos, a pessoa está com tanta fome que você vai poder aprofundar. Tá bom? Nossa. Ok, eu já falei com uma pessoa para fazer esse estudo com ela. Que bom. Falei ontem. Gente, tem que meter a cara, mas se ela fizer uma pergunta que eu não sei fazer, não sei responder. É um medo, né? Sabe o que você diz? Quando alguém faz uma pergunta que você não sabe responder? Nossa, que pergunta interessante. Eu também quero saber a resposta. Eu vou pesquisar com o pastor. Na próxima semana eu trago para você. Mas sobre o que a gente está falando, eu sei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vai ser continua. Exatamente. Mas tem que levar a resposta depois. Você não é chamado a ser especialista de Bíblia, gente. Nem os pastores sabem tudo. Às vezes alguém me pergunta, olha, vou pesquisar, depois te trago a resposta. Então, mas aquilo que está lá você sabe, porque você vai ver que não é assunto desconhecido fazendo firmados em Cristo. Né? Muito bem, irmãs. Então, obrigado pela atenção de vocês. Me permitam concluir com uma oração. Querido Deus, obrigado porque Tu nos dás o recurso de nossos irmãos e irmãs que nos animam, que nos fortalecem, que não nos deixam a gente ficar no ostracismo, no isolamento, no desânimo, na preguiça, mas estão sempre nos ajudando e nos puxando para mais perto de Ti. A vida discipulada, Senhor. Tu nos colocou para seguirmos a Ti juntamente com nossos irmãos e irmãs, o Teu povo peregrino neste mundo rumo à eternidade. Ajuda-nos a compreender cada vez mais o que Tu planejaste e intentaste com isso, para que possamos curtir e aproveitar bem mais a comunhão dos santos. Fica com cada uma das irmãs, fica com a nossa irmã Gorete, que está viajando, e pedimos a Deus a Tua bênção no decorrer desta semana. Por amor de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, irmãs? Então, uma boa semana. E a parte 3, geralmente eu faço as mentorias em grupo, porque agora é uns aos outros, comunhão, né? Então, ok? Obrigada. Tchau, Boa gente. semana a todos. Oi, Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau.